Boa noite, boa noite. Vou esperar o Instagram notificar as pessoas. Ele está aqui me avisando que está avisando para as pessoas. Trouxe meu chá de camomila, porque tô muito estressada. Então, eu vou desenvolver o assunto aqui, vou começar, vou dar umas boas-vindas, vou fazer uma introdução e aí a gente adentra no assunto. Eu tive a ideia de começar a fazer essas aulas todas as quintas-feiras, escolhi o dia aleatoriamente, mas por um motivo. Eu precisei, agora nesse momento, voltar a trabalhar com pão de mel. E agora é diferente da época que eu trabalhava antigamente. Antigamente era só eu, né? Eu morava na casa da minha mãe, minha vida era muito mais fácil. Hoje em dia eu sou uma mãe, dona de casa, e não tenho ajuda com nada dentro da casa e o cuidado com as crianças, né? Eles ainda não vão pra escola, então fica pra mim mais skin in the game, sabe? Tipo, tá com a pele em jogo pra mostrar pra vocês o meu dia a dia real e que dá sim pra poder trabalhar com pão de mel em casa, tendo as crianças, cuidando da casa. Tudo que a gente precisa é simplesmente organização. Então, toda quinta-feira eu vou trazer um tema diferente, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar, vai falar durante a semana as postagens normais. E conforme vocês forem tendo dúvidas, eu vou trazendo pra live e vamos trazendo mais temas. Primeiramente, a minha volta ao lar foi uma decisão entre eu e meu esposo, uma questão das crianças. Na primeira a gente só tinha o Álvaro, eu até montei uma pequena padaria há um tempo. Depois da padaria, a questão da pandemia acabou não indo pra frente. Quando eu voltei pra casa, eu falei assim, pra mim não dá sair, trabalhar fora e ficar em casa. Muito cansativo, muito exaustivo. Combinamos que a partir daquele momento nós faríamos assim. Ele traria o dinheiro pra casa e eu ficaria em casa cuidando das crianças. Mas, né, nem tudo são flores. As contas apertaram, a situação ficou um pouco mais complicada e eu resolvi voltar a fazer o pão de mel para poder ajudar nas despesas de casa. E aí eu comecei a notar, há uns 2018, 2018 tem quantos anos atrás? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos atrás, né? Quase 5 anos atrás. Eu precisei fazer uns pães de mel para um evento em São Paulo e foi muito em cima da hora. Eu tinha 48 horas para poder fazer mais de 300 pães de mel e ir para São Paulo. E naquele momento acabou que eu criei um método e para poder produzir muito rápido, muito pão de mel em pouco tempo. Agora, nesses tempos, eu aperfeiçoei mais ainda esse método, então eu consigo passar para vocês tudo o que eu aprendi nesse período, né, de erros e acertos, para que a pessoa consiga produzir. Então, assim, poxa, eu tenho 2, 3 crianças em casa. Como que eu faço? Você consegue otimizar a sua produção e você consegue sempre estar tendo produtos em casa para você fazer seus pães de mel. Então, você vai ter toda a parte básica feita e aí você vai poder conseguir entregar para o seu cliente, mesmo que seja um cliente de última hora, né? Porque quem trabalha com confeitaria sabe que os clientes amam pedir as coisas de última hora. Então, você vai conseguir atender esses clientes. E no mercado hoje, quem consegue atender o cliente passa na frente. Então, é basicamente isso. Agora eu vou entrar no assunto. Primeira coisa, pensar na organização. Eu tô com as minhas anotações aqui embaixo, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. Pensar na organização. A organização traz conforto, ela traz tranquilidade. Então, assim, quando você se organiza, você consegue pensar melhor, com clareza. Então, assim, um passo a passo, um jeito certo das coisas acontecerem, de tudo ser feito, né? Isso que a metodologia que eu criei tem também. Não é só deixar tudo pronto e pronto. Não. É você ter método. Tudo tem um momento certo de acontecer. Tudo tem um jeito certo de acontecer. Se você faz nesse ritmo, desse jeito, você consegue fazer tudo rápido. Eu fico mostrando nos stories pra vocês o meu dia a dia no dia que eu tenho confeitaria. Então, assim, eu tô fazendo uma massa, coloco pra assar. Quando eu termino a massa, eu vou faço um recheio. Termino o recheio, boto pra esfriar. Começo a fazer a casquinha tá gelando. Nesse meio tempo, eu tive que parar várias vezes pra dar atenção pra um que quer uma fruta, pra dar atenção pro outro que precisa de um mamar, que precisa trocar fralda, enfim. E
é como se fosse uma engrenagem. Se você mantém ela ali lubrificada, ela vai girando, né? Então, conforme você se organiza, você consegue fazer isso. Então, primeiro de tudo, tempo. E isso é uma coisa que eu tenho me policiado muito, até porque eu trabalho aqui nas redes sociais. Tomar cuidado com as redes sociais. É uma delícia isso daqui. Isso aqui é muito bom. Então, assim, você pensa assim, eu vou entrar ali só pra olhar um negocinho. Quando você vê, você perdeu 1 hora. Não, no meu caso, eu vou entrar só pra dar uma postadinha. Aí eu vejo que tem um direct. Aí eu quero responder esse direct. Aí esse direct é uma coisa pra um outro vídeo. Quando você vê, você perdeu 1 hora. Então, assim, quando você escolhe trabalhar em casa, você precisa tomar cuidado pra não ser engolida pela rotina de dentro de casa. Tipo, eu tô fazendo pão de mel, mas eu tenho que lavar roupa, mas eu tenho que limpar a casa, mas eu tenho que... Então, assim, organização. E as redes sociais entram nesse meio. Se você tá ali com o celular na mão fazendo as coisas, não vai render, não vai dar certo, né? Então, assim, nos dias que eu gravo, enquanto eu tô fazendo as coisas, são os dias que eu mais demoro. Porque eu preciso parar, gravar, né? E eu vou gravando, na hora que eu tenho tempo eu paro, sento e faço postagem. Então, eu estou começando a tomar cuidado com isso, porque pra mim isso aqui é um trabalho. Mas pra quem não é trabalho, só está consumindo, precisa tomar mais cuidado ainda. Administrar bem o tempo pra você não passar a noite trabalhando. Então, quando eu morava em Brasília e trabalhava com pão de mel, lá tem a questão do calor, muito quente. Então acabava que eu deixava para trabalhar de madrugada por conta do calor. Essa é outra coisa que a metodologia desse pão de mel tem de bom, que você consegue trabalhar no calor de dia com ele. E não precisa ter uma casa super climatizada. Então isso já é alguma coisa muito boa, né? De você não precisar virar à noite esperando o pão de mel secar, porque você foi lá, banhou o pão de mel no papel e tá demorando, aquela coisa toda. Então assim, e essa administração do tempo para você poder fazer as coisas e ela ter uma cadência. O tempo certo para cada coisa. Esses tempos atrás eu postei nos stories justamente isso, que eu levei 2 horas e 40 minutos mais ou menos e fazendo diretão, fazendo pão de mel diretão, sem parar pra cuidar de menino. Então assim, 2 horas e 40 minutos. Foi o tempo de bater massa, assar massa, montar a forma. Eu postei vídeo hoje sobre como montar a forma. Se você ainda não sabe montar ela é meio chatinha de montar. Depois que você aprende, é assim. Então, montar a forma, unta a forma, põe massa pra assar, faz recheio, faz casquinha, tira a casquinha, entende? 2 horas e 40. A gente tem 2 horas e 40 no dia. Tem. Se você pensar o tempo que você gasta, se você for lá no histórico do Instagram e ver quanto tempo você gasta no Instagram, você tem mais de 2 horas e 40 pra poder trabalhar, entende? E isso que eu fiz tudo de um dia só, de uma vez. Você não precisa fazer assim. Justamente por isso. Justamente desse jeito. Por quê? Porque existe um jeito que você faz as coisas. Então, assim, eu quero deixar a casquinha pronta. Você pode deixar as casquinhas prontas. Elas bem armazenadas, num local seco, fresco, longe do calor, você tem 3 meses suas casquinhas armazenadas. Entendeu? Então, essa organização faz toda a diferença. Vamos lá. Organizar a produção nos dias anteriores. Vamos supor, peguei uma festa gigantesca, sei lá, 100 pães de mel. 100 pães de mel é muita coisa pra se fazer. Se você for pensar, vou cortar a massa, vou rechear um por um, vou banhar, é muita coisa. Agora, se você faz dentro do método, 100 pães de mel você faz assim. E com poucas formas de acetato pra fazer casquinha. Por quê? Porque a sua casquinha já tá pronta. A sua massa já está pronta e bem armazenada e congelada. Os seus recheios já estão prontos, armazenados e congelados. Então, assim, tudo isso ao longo dos dias eu vou ensinando isso pra vocês. No e-book também vai ter tudo super explicadinho. Mas se você se organizar, você entrega pro seu cliente a quantidade que for de pão de mel. Por quê? Porque nos dias anteriores você adiantou aquilo que levaria horas pra você fazer um dia antes ou no mesmo dia. Entende? Então, você tomar cuidado com tudo isso, com toda essa organização, com pensar, estratégia. Pega papel e caneta ou celular e anota o que precisa ser anotado. Porque isso fica mais fácil. Quando a gente tira da nossa cabeça, fica mais fácil. As tarefas. Primeiro de tudo, vamos começar assim. Anote tudo que você precisa fazer no dia.
Você vai fazer isso no dia anterior. Então, o que eu vou fazer amanhã tem que estar anotado hoje. Ah, eu preciso... Ah, Yara, mas eu perco papel. Eu tenho caderno, gente. Eu tenho papel anotado pra tudo quanto é lado dentro dessa casa. E eu perco eles aqui. Seu celular. A gente passa o dia inteiro com esse trem na mão. Dia inteirinho. Pega o celular. Se você tem Android, Google Keep. Se você tem iPhone, é o Note. Vai lá e anota. Preciso fazer compra. Preciso, sabe, as coisas básicas. De começo, começa a anotar até o básico, até o mínimo. Meu Deus, eu preciso escovar os dentes das crianças. Porque no dia a dia a gente esquece. Eu preciso cortar a unha. Eu preciso... Isso precisa ter organização, sabe? Eu tenho o dia de cortar a unha dos meninos aqui em casa, porque senão eu me perco. Senão eu me perco. Então, toda sexta-feira, eu olho a unha deles. Não sei se precisa cortar, mas eu olho. Eu vou lá e... Opa! Tenho que cortar essa unha aqui. Porque senão, são coisinhas pequenas que daí você vai passando, vai passando. Você não viu? Tem a minha irmã aqui falando que puxei ela. Você precisa... quando a gente vai trabalhar dentro de casa, né? Eu estou falando pra vocês de pão de mel porque é o que eu faço. É o que eu posso falar pra vocês. Com clareza, com certeza que dá certo. Se você não organizar todo o resto, você se perde. Então, assim, poxa vida, eu posso fazer uma comida pra, tipo, dar pra um almoço e um jantar, o jantar e o almoço pra poder adiantar? Faça. Sabe? Ah, eu posso adiantar o café da manhã, meu café da manhã de amanhã já tá pronto, já tá adiantado, a tapioca já tá molhada ali na geladeira pra amanhã só poder fazer no café da manhã. O cuscuz já tá molhado na geladeira pra poder, a hora que precisar, tá pronto. E isso tudo vocês acham aqui no feed. Vocês encontram tudo isso aqui. Vocês rolarem pra baixo, rolar os destaques, vocês encontram isso daqui. Essa organização pra facilitar a vida de vocês. Comece pelas prioridades. Ai, mas tudo é prioridade. Então, nada é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Pega 3 no dia. Quais são as 3 prioridades do dia? Na segunda-feira, minha prioridade, normalmente eu limpo a casa na segunda, mas eu precisava deixar comida pro Matias pronto. Qual foi a minha prioridade segunda? Fazer comida pro Matias pra semana inteira. Então, assim, eu olhando a casa precisava ser limpa, não interessa. A prioridade é fazer comida pro Matias. Tudo que eu fiz além disso foi extra. A prioridade era deixar comida, lanche, café da manhã e as comidinhas dele todas prontas. E eu fiz. Na terça-feira era limpar a casa, então eu limpei. Ah, deu tempo de colocar roupa na máquina? Beleza. Deu tempo de estender essa roupa? Ótimo. Deu tempo de tirar do varal e dobrar? Beleza. Mas você precisa linkar as prioridades do dia. Então, assim, poxa vida, eu precisei produzir de última hora. Ontem, na hora que eu fui produzir, a encomenda era de última hora. Então, o que aconteceu? Graças a Deus, eu não tinha nada pronto. Nada, pra vocês entenderem. A única coisa que eu tinha pronto é o doce de leite, porque eu compro pronto. Mas o restante das coisas eu não tinha pronto. Mas foi rápido. O que eu fiz? Corri, bati a massa, coloquei pra assar, mas eu já fiz a mais. Agora tá ali. A hora que me apareceu a encomenda, eu já tenho massa, eu já tenho recheio, eu já tenho casquinha pronta. Porque isso vai facilitar, entende? Isso vai me organizar pra próxima encomenda de última hora que aparecer. Outra coisa legal. O WhatsApp, eu não sei se vocês sabem disso. Eu aprendi isso e eu acho muito legal. Você pode fazer um grupo só seu, você com você mesmo. Você escolhe aí, pega seu marido, sua esposa, coloca no grupo. Aí você tira essa pessoa, faz o grupo, aí você expulsa ela de lá. E aí você fica usando o grupo para as ideias. Você usa o grupo para poder fazer as anotações que você precisa fazer. Então, o que eu faço? Eu, quando eu tenho uma ideia de postagem de alguma coisa, como eu tô, né, quase o tempo todo com o celular na mão, corro lá no meu grupo e coloco lá as ideias que eu preciso postar, a receita. Tô desenvolvendo uma receita, é ali que eu fico escrevendo ali as quantidades e tudo mais, testando. Beleza, deu certo? Vale a pena postar, vale a pena gravar. Então, usem essa função, porque ajuda muito nas coisas que você precisa. Ah, passei numa loja, gostei disso aqui. Já tira uma foto e manda pro grupo, você com você mesmo. Porque daí isso facilita a sua vida. Quando você escolher trabalhar com pão de mel, o WhatsApp, existe o WhatsApp Business. E ele é muito bom, é o WhatsApp que eu uso, é um outro aplicativo, não é no mesmo WhatsApp, é um outro. O WhatsApp Business, ele é muito maravilhoso, por quê? Porque você tem a opção de etiquetas. Você pode colocar o seu catálogo lá dentro, então quando a pessoa te achar, quando ela entrar lá, seu catálogo tá lá. Nossa, olha o que o fulano faz. Aí você tá lá com uma foto, uma descrição bacana do produto, preço do produto. Gente, para de esconder preço, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, a gente não é Louis Vuitton, não é,
Você precisa entrar na loja e beber um champanhe para descobrir os preços das coisas. Não façam isso. Você espanta o cliente a hora que você fica escondendo preço. Ah, mas e se eu mudar o preço? Se você mudar o preço, você coloca um avisozinho lá que você pode mudar o preço sem aviso prévio. As pessoas entendem isso. Mas parem com essa história de ficar escondendo preço de cliente. Não tem que fazer isso. Os materiais. E aí, isso é uma coisa importante quando você trabalha em casa. A gente trabalha com confeitaria. E aí é tudo muito gostosinho, sabe? Aquela barrinha de chocolate, aquele brigadeiro, aquelas coisinhas meio prontas ali pra gente comer de madrugada. Ache um lugar pra você colocar separado das compras de casa. Por quê? Porque cada vez que você vai lá e come o seu produto, sua matéria-prima, é o lucro seu que tá indo embora. Eu faço isso também. E aí eu sei que quando eu tô comendo, meu lucro tá indo embora. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A gente precisa prestar atenção nisso. Então, assim, eu tenho aqui um armário só pra guardar minhas coisas de confeitaria. Então, aqui eu guardo os adesivos, guardo o carimbo, guardo... Os ingredientes eu gosto de deixar na cozinha, mas eu tenho um espaço separado pra eles. Os potes são separados. Precisar etiquetar, assim, colocar assim, ó, pão de mel, da produção, né? Porque, dependendo do sabor que você for fazer, quero fazer de Nutella. Meu filho, se a Nutella tá no armário, o povo come mesmo. Se você não botar ali que é da produção, a gente come. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque cada vez que você come a matéria-prima, é seu lucro que tá indo embora. Porque você vai ter que comprar tudo de novo depois. Então, fica ligado nisso daí. Tenha sempre uma lista com os materiais. O Google Keep, que eu falei pra vocês, ele é muito maravilhoso. Você consegue deixar a lista pronta e você, inclusive, consegue compartilhar a lista com outras pessoas. Por exemplo, nossa lista de casa é eu e meu esposo. Eu escrevo lá o que precisa, ele vai passar no mercado, ele abre a lista no celular dele e já tá lá. Mas se você não tem ninguém pra poder compartilhar, pra sair e comprar pra você, faça a lista pra você. Então você... a gatinha aqui atrás. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer vai deixar, colocando na lista, acabou o leite condensado. Você corre, pega o celular e coloca assim, leite condensado. Acabou o creme de leite, creme de leite. Acabou o mel, mel. Isso vai ajudar. Porque se você ficar assim, não, uma hora eu vou sentar e vou fazer a lista. Sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer. E se você chegar no mercado sem a lista, você vai comprar um monte de coisa que você não precisa e vai voltar pra casa sem os ingredientes. Eu estou falando isso com propriedade. Porque acontece. Se você não tiver uma listinha pra poder fazer as suas coisas e você já ir colocando na lista enquanto você está lembrando, enquanto acabou ali na sua frente, você vai pro mercado, vai comprar outras coisas e não vai comprar o que precisa. Aí na hora que você for produzir, cadê? Aí lá vai você parar tudo. Como é que você para tudo com o menino em casa, sozinha, sem carro e sai pra poder comprar ingrediente? Não tem como, gente. Não tem como. Então, organização. Ambiente de trabalho. É outra coisa que é muito importante. O ambiente de trabalho, ele precisa ter uma arrumação para você olhar para as coisas e você ter uma lógica. Então, eu bati a massa agora, naquele mesmo momento, eu pego, eu já nem tô batendo mais a batedeira, agora eu tô batendo o fouet, que é muito mais rápido. Eu pego o fouet, eu pego a batedeira, já coloco ali na pia, já boto uma água. Porque daí, a hora que eu for lavar, já tá mole ali pra poder lavar. Tá sujo aqui, já pego aqui um pano, já vem e passo um pano aqui. Eu preciso... Entende? Vocês conseguem entender? Organização, porque se você olhar e você ver aquela bagunça, você pensa, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? É menino chorando, gritando, é o outro com fome, é os meninos brigando, e o que eu faço? Não tem como, né? Tô atrasada com o almoço, como que eu faço isso tudo? Então, organização é a palavra de hoje, organização. Pra o quê? Pra você olhar e falar assim, meu Deus, eu tô dando conta disso aqui, tá dando certo. Então, assim, eu terminei a massa, corro, lavo. E aí, o intervalo que as coisas estão acontecendo, então, assim, a massa tá no forno, o meu recheio tá pronto, esfriando, a minha casquinha tá na geladeira já cristalizando, minha filha, não vai pegar isso aqui e ficar olhando o Instagram, não. É pra você ir lá e lavar aquela louça que tá lá. Corre, lava a louça. Se tem uma outra, já seca e já guarda. Se tem que adiantar um almoço, corre e adianta esse almoço. Então, prestem atenção nessas coisas. Esses intervalinhos que a gente pensa assim, vai demorar uns 15 minutinhos, vou relaxar aqui. Você sabe que esses dias eu vi uma frase, não foi uma frase, mas a pessoa falando uma coisa e é verdade. Ela falou assim, por que se a gente trabalha numa loja de shopping, a gente tem que ficar 6 horas em pé direto?
A gente faz, provavelmente reclama, mas faz, e em casa a gente acha que tem que ficar sentado o tempo inteiro. Cara, aquilo assim, ó, abriu minha mente. Essa coisa, esse desespero de estar em casa e ficar sentado o tempo inteiro, gente, isso não existe. Se você for trabalhar no mercado de trabalho, se você não for uma secretária que fique sentado o dia inteiro, você tá pra lá e pra cá. Você tá andando pra um lado e pro outro. Então, presta atenção nisso, né? Se às vezes você não tá dando conta do seu dia, porque você tá sentada demais. Que você tá querendo descansar demais. A vida da mãe de família é um cansaço. Depois vocês lêem lá, Mulher de Provérbios 31. Deixa eu ver aqui. É muito assunto, senão eu me perco. Tá, agora a parte financeira. A parte financeira é a parte que a gente acaba mais se embananando um pouquinho. Porque daí você tá em casa, agora você tá colocando dinheiro em casa também. E aí, dependendo de como tá a organização dessas contas, aí você pensa assim, esse dinheiro é meu, eu vou gastar tudo. Não, o dinheiro não é seu, você não vai gastar tudo. Você tem que pensar com uma cabeça de empreendedor, de empresário. Então, assim, você vai fazer as contas de quanto você gasta com esse pão de mel. Você, pelo amor de Deus, você não vai tirar aí da cabeça. Eu participo de uns grupos de confeitaria desesperador. O povo, gente, quanto que eu cobro no bolo de tal sabor? Tantos quilos. Gente, não dá pra você responder esse tipo de coisa. Não posso responder que, ó, cobre aí, ó, R$2 o seu pão de mel. Eu não sei quanto você gasta pra fazer o pão de mel. Eu não sei quanto você paga no chocolate, no mel, no leite condensado, na farinha, nas coisas da sua cidade. Eu não sei quanto. Então, você precisa sentar. Yara, eu não sei mexer em planilha. Eu também não. Eu sou péssima com planilha. Graças a Deus eu tenho um marido muito maravilhoso que fez uma planilha pra mim. E ele é tão maravilhoso que ele preenche a planilha, porque eu não preencho. Então, você precisa... O meu negócio é papelzinho. Ah, Yara, eu sou boa no papelzinho, então ótimo. Você compra um caderninho aqui, ó. Faz até que as brochurinhas. Vai lá aí, ó. Farinha. Regra de 3, básica, sabe? Paguei aqui R$5 na farinha, mas eu uso 500 gramas. Então, se você não sabe fazer a conta da metade, no caso, porque a farinha vem 1 quilo, você faz lá a regra de 3, né? 1 quilo custou R$5, 500 gramas X, faz cruzado. Conta básica, isso é matemática basiquíssima. E faça as contas de quanto você tá gastando. E aí, a hora que você fizer a conta de quanto você tá gastando, você tem que lembrar de uma coisa importante. Você está trabalhando e você merece receber. A gente acha assim, fiz uma super encomenda, ganhei R$300, vou lá comprar tudo de ingrediente. E aí? Sabe o que vai acontecer? De primeira você acha ótimo, o seu armário está lotado de ingrediente. Daqui 1 mês, 2, você tá super desanimada. Por quê? Porque você tá cansada e você não tá vendo a cor do dinheiro. Então, precisa se organizar com essa questão. E a primeira coisa, quando você fizer ali, quanto que custa? Eu vou até fazer uma postagem, eu vou anotar aqui. Que eu preciso fazer um post sobre essa coisa de se pagar. Porque você precisa receber a sua mão de obra. Poxa vida, você tá trabalhando, você tá se doando ali. Você não vai ganhar dinheiro? Vai. E a primeira coisa que você faz é você se pagar. A minha hora custa R$50 a hora. Quanto tempo eu levei pra fazer esse pão de mel? Divide ali, faz a conta. Eu vou fazer um post bem arrumadinho sobre isso, pra facilitar pra vocês. Mas, eu fiz isso ali. Poxa vida, dessa vez aqui deu, sei lá, R$30 pra mim. Mas só R$30, minha filha, vai juntando esses R$30 aí, se você tiver encomenda todo dia, toda semana, pra você ver quanto que não dá no final do mês. Então você vai pegar esses R$30, é seu pagamento. Você quer comprar batom, você quer comprar chocolate, você quer comprar coisa para as crianças. Você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Agora você não pode pegar os R$300 lá da encomenda e falar assim, agora eu vou comprar a roupa que eu tô querendo, aquele vestido maravilhoso. Agora eu vou pegar isso daqui e vou comprar aquilo lá, só os ingredientes que tá aqui e vou pegar esse dinheiro e vou gastar. Não, o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu. Então você não pode fazer isso. Então você tem que ter essa cabeça. Porque daí ao longo do tempo, você... Gui, a Larissa e o Gui estão aqui. Eles moram lá no Japão, meus afilhados. Você vai conseguir ver o fruto disso. Você vai conseguir ver o resultado disso. Então,
Fique esperto com isso aí, viu? Aquilo que eu já falei antes, faz lista de compra pra você não chegar lá e ficar comprando coisa desnecessária, coisa que não precisa ser comprada. Então, lista de compra. Inclusive, faz lista de compra pra sua casa também, então você fica comprando um monte de coisa que não precisa comprar. Anotar o que entra e o que sai. Isso é super importante também. Então, aqui, deu R$300. Tá, mas eu tive que comprar ingrediente, mandar fazer adesivo, comprar saquinho e tal. Então, você vai pegar... mas aí gastei 150 com isso, então ótimo. Então, entrou 300, saiu 150, sobrou 150. Né? Isso eu tô colocando aqui sem tirar o seu pagamento. Então, você vai tirar o seu pagamento. Isso você faz num caderninho. Ana, mas eu não sou boa com isso, então guarde as notas. Compra aquelas pastinhas de catálogo, aquelas pastinhas pequenininhas, não precisa ser exagerado. Guarde as notinhas para depois, a hora que você sentar um pouco, depois que as crianças forem dormir, que é pra esses meninos tá dormindo cedo, você vai lá e anota. Hoje eu comprei aqui, a data tá aqui, hoje eu comprei isso, deu tanto. E, gente, outra coisa, isso nem tá anotado aqui, não, mas que a gente precisa começar a fazer, e que a gente vai deixando pra lá, é ir melhorando a nossa produção e otimizando a produção. Então, assim, agora eu amarro ainda com fitilho. Nossa, eu já amarrei pão de mel com fitilho, mas foi muito tempo. Misericórdia, eu fazia até uma força-tarefa pra poder amarrar pão de mel com fitilho, porque amarra com fitilho, aí puxa com a tesoura, assim, pra fazer aqueles cachinhos no fitilho. Hoje em dia eu tenho uma seladora, mas pra comprar essa seladora, foi pão de mel e foi juntando dinheiro e foi guardando dinheiro e tal. Opa, agora dá pra comprar uma seladora. Comprei a seladora. É a forma do pão de mel. Esses tempos atrás, quando eu mostrei o modelo da forma, agora ela ficou muito cara. Quando eu comprei ela 5 anos atrás, não era tão cara. Mas agora ela ficou um pouco cara. É cara? É. Mas se você for guardando dinheiro, você consegue comprar a forma. Ou você compra no cartão e aí aquela prestação já fica ali todo mês. Entendeu? E aí você paga aquela prestação. Porque ela otimiza demais o trabalho. E não desperdiça, entende? Evita um máximo de desperdício. Por quê? Porque já tá o quadradinho direitinho ali. Yara, não posso investir nessa forma agora. Não tem problema. Faz na forma maior, compra um cortador. E corta ali, ó, na forma quadrada mesmo, na retangular mesmo. Não tem problema. Mas procure ir guardando dinheiro para você poder investir lá na frente. Para você poder melhorar os seus processos. Porque quando você consegue melhorar os processos, o seu trabalho fica muito mais rápido. E se fica muito mais rápido, você consegue produzir muito mais. E se você produz muito mais, você tem mais dinheiro, né? A conta é básica, a conta é fácil. Então, é a organização nas tarefas, a organização na hora das compras, a organização com o seu tempo. Porque eu estou aqui falando de fazer pão de mel. Só que enquanto você está fazendo tudo isso, você tem que lembrar que você tem uma casa para cuidar, você tem seus filhos para cuidar, você tem um marido para cuidar e tem você para cuidar. Então, minha filha, ó, é brabo, é muita coisa. Mas se a gente faz isso com organização, com os olhos pro lugar certo, a gente consegue. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu acho que tá com um delayzinho. Eu vou ver, se vocês não tiverem dúvidas, o conteúdo de hoje já acabou. Eu falei pra vocês que as lives não iam durar 1 hora se não fosse necessário. Que eu tenho horror de enrolação, não tenho tempo e vocês também não. Deixa eu ver aqui. Olha, minha sogra tá aqui também. Meu Deus, gente, minha sogra falando que eu sou organizada. A mulher, a casa dela tá sempre um brinco quando eu chego lá. Minha tia, minha mãe, minhas amigas. Ai, gente, são tudo lindo. Obrigada pela presença. Olha, eu já... Então, gente, por hoje é só. Quinta-feira que vem, estamos aqui de novo. E aí eu posto pra vocês o tema da aula da semana que vem. Fica com Deus e até a próxima.